Olá, pessoas. Deixa eu desativar aqui o comentário. E aí? Como é que vocês estão? Conta sua história. Vamos começar, né? Lembrando, né, pessoal, que quando, à medida que vocês forem assistindo o vídeo, né, que for surgindo dúvidas, né, vocês vão me procurando no privado, que aí a gente vai, dentro do horário da disciplina, eu vou responder todas as dúvidas, tá? Então, muito importante a gente não ficar com nenhuma dúvida, tá? Então, como eu falei pra vocês, né, a nossa aula vai ser sobre transtornos alimentares. Então, basicamente, a gente vai tratar tanto da anorexia, como da anorexia nervosa, mas também da bulimia nervosa, da vigorexia e também da ortorexia, tá? Então, todos esses transtornos alimentares a gente, né, vai ver. Eu sei que alguns estudantes, né, falaram mal de mim, disseram, professora fez não sei quantos slides de anorexia e bulimia, mas é porque eu dou essa aula, eu também dou na pós. Aí, assim, o slide de vocês está bem aprofundado, mas como é um nível de graduação, não vou aprofundar tanto não, tá? É bem rápido, por isso que eu deixei para dar essa aula numa quarta-feira, porque teoricamente a gente teria tempo hábil, né, para, né, concluir esse assunto, tá? Porque ele é curtinho mesmo, tá? Bom, então, falando nada mais, né, do que seria transtorno alimentar, a gente sabe que é um quadro, né, patológico, né, desse paciente. E aí esse quadro patológico, né, isso independente, gente, do transtorno alimentar, seja ele bulimia, seja ele anorexia, a gente sabe que é um transtorno patológico. E que isso pode ser por vários fatores. Fatores biológicos, ou seja, a pessoa já nasce com esse fator, a gente já nasce com aquela predisposição, né, alguns genes nossos já são codificados para ter uma maior propensão a ter depressão, distorção de imagem, enfim, né? Também a questão da família, né, influencia. Então, é uma mãe que sempre está se preocupando com o peso, é uma mãe que sempre está, né, regulando o peso na balança. Então, tudo isso vai influenciar. Tem os fatores psicológicos e socioculturais, né? Ou seja, também tem o papel aí da mídia, né? Ou seja, a mídia hoje ela estabelece um padrão, né? Então, quando a gente fala que o IMC ele pode variar de 18,5 a 24,9, a gente sabe que isso para a mídia não rola, né? Então, essas questões socioculturais, essa imposição de um padrão, não, olha, a perfeição, a saúde é essa. E isso tem, de uma certa forma, digamos assim, influenciado no comportamento desses indivíduos, tá? E isso tem comprometido o estado nutricional deles, né? Como a gente vai ver mais na frente, principalmente a questão da desnutrição. E muito deles, né, minha gente, faz mecanismo de práticas, né, além de desnutrição que a gente observa, a gente vê também mecanismos compensatórios, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa se alimentou, teve uma alta ingestão de alimentos naquele determinado momento e vai querer descontar no exercício físico, por exemplo, né? Então, desconfie daquelas pessoas que ficam horas e horas e horas e horas na esteira, né, para tentar compensar, sei lá, uma pizza que ingeriu no dia anterior. O uso de laxante, né? Então, um mecanismo compensatório. Então, tudo isso é algo que a gente precisa ficar atento, né? O próprio vômito em si, até o próprio episódio emético, para tentar, né, como um mecanismo compensatório da alta ingestão alimentar ou até mesmo da baixa ingestão alimentar, como no caso da anorexia, né, que a gente vai ver. Tá, então vamos iniciar, né, propriamente dito, começar agora primeiro transtorno alimentar. A gente vai estudar os quatro transtornos alimentares, mas a gente vai iniciar pela anorexia nervosa, que aí uma das coisas que se pergunta muito na prova de residência, e eu acho que é uma coisa, e eu concordo de se cobrar isso, porque é uma das coisas primordiais, é o nutricionista, ele saber, né, identificar uma anorexia para poder ele até encaminhar para o psiquiatra, para o psicólogo, né, para investigar o caso. E, né, que é assim, a gente sabe que várias coisas, né, podem influenciar no diagnóstico da anorexia. Mas o mais importante é a ausência
dos ciclos menstruais. Então, por exemplo, né, se essa mulher, ela fica 3, né, digamos assim, né, 3, como eu posso dizer, 3 semanas, né, aliás, perdão, 3 meses, né, com ausência do ciclo menstrual, isso pode ser identificado como o principal diagnóstico para anorexia nervosa, né? Então, eu quase não uso o Instagram por conta de tempo, né? Mas, por exemplo, eu seguia uma blogueira que era bem bacana as receitas que ela trazia, né? Eu sempre pegava muitas essas receitas no final de semana para fazer essas receitas, bem gostosas mesmo. E aí, o que acontece? Ela uma vez, assim, citou que que era normal acontecer com ela ficar sem menstruar. Ah, gente, eu já fico 3 meses sem menstruar e todo mundo dizendo, você tá grávida. Não, isso. Aí ela disse, não, gente, eu não tô grávida não, porque isso acontece direto comigo. Eu fico vários meses sem menstruar, mais de 3 meses, né, no mínimo 3 meses sem menstruar. E é isso. E aí, se você for ver, a pessoa tá com IMC eutrófico. Porque às vezes a gente acha que a anorexia é quando o paciente está esquelético, e na verdade não é, né? Então, às vezes o indivíduo ele pode estar eutrófico e ele tem anorexia, né? Então, uma das características na mulher é a ausência dos 3 ciclos menstruais, tá? Agora, importante que ela tenha acompanhamento do psiquiatra e do endócrino também, tá? Mas uma das características é a ausência de 3 ciclos menstruais. E aí eu achei bem interessante. Na hora disso, ela tá com anorexia. Até porque ela demoniza muito alguns alimentos. Ela é bem rigorosa em algumas coisas. E aí eu desconfiei logo na hora. Só que minha vida é tão corrida. Eu não ia mandar uma mensagem. Mulher, será que não tá com anorexia? Enfim, sei que uma semana depois... E assim, eu vi que ela tava procurando. Se ela não estivesse procurando tratamento médico, mas ela tava. Então, você tá bem encaminhada, né? Então, com certeza, se for, eles vão descobrir. E aí, não foi outro, minha gente. Uma semana depois, ela disse, minha gente, eu tô com anorexia. E uma pessoa eutrófica, com o corpo super malhado. E aí, eu disse, eu tô com anorexia. E vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso, só pra falar sobre isso? E aí, depois ela falou sobre anorexia. Então, uma das principais... que aí todo ano cobra-se na prova de residência, que é algo que também que eu cobro em prova, é como a gente faz o principal diagnóstico, qual o principal aspecto para, digamos assim, qual o principal fator, né, que, digamos assim, que influencia no diagnóstico da anorexia. Então, não estou dizendo que é errado o baixo peso, tudo, a distorção de imagem, isso tudo existe. Tá? Mas o mais importante é a ausência de 3 ciclos menstruais consecutivos, tá, gente? Não é uma vez ou outra, não. Tem que ser seguidos, tá? É o principal fator em relação ao diagnóstico, tá? Então, a amenorreia, que a gente chama de amenorreia primária, né? Então, ou seja, ausência ou secundária, né? Ou seja, esse paciente, né, tem ausência de 3 ciclos menstruais. E no homem, impotência sexual. Né? Então, digamos assim, é comum nessa situação. Ah, Paula, por quê? Né? Então, quando você demoniza alguns alimentos, você tem uma baixa ingestão, principalmente de gordura. E aí vocês sabem que esses nutrientes, né, por exemplo, testosterona, né, progesterona, estrógeno, mas principalmente a testosterona, todos eles são lipídios. Então, se você bota uma dieta zero lipídio, né, não, vou zerar o lipídio aqui do meu paciente, é bronca, porque tu vai mexer na produção desses, como eu posso dizer, desses hormônios e obviamente vai gerar um distúrbio, né? Então, quando o indivíduo ele tem uma restrição, né, calórica, quando ele ingere muito poucos nutrientes, o primeiro a ser afetado é a produção hormonal. Então, por isso que esse ciclo, né, essa ausência dos 3 ciclos menstruais e a impotência sexual, né? Baixa produção de testosterona vai levar a essa impotência sexual, né? Bom, agora lembrando, né, então o que seria, né, uma anorexia nervosa? Basicamente, por definição, o que seria? Seria uma baixa ingestão alimentar. Esse indivíduo ele tem uma restrição calórica, tem uma restrição de alimentos severa e esse indivíduo ele tem uma obsessão, né, por magreza. Então, é uma pessoa obcecada. Então, ele é uma pessoa... Tem até, se você pegar na internet, eles têm até grupos, né? Chamado Ana,
né? E nesses grupos ANA, né, que é o grupo de anorexia, eles fazem cardápio lá, né? Cardápios, né? 300 calorias. Então eles fazem, tem um plano ANA que é incrível, assim, para você ter uma noção do que é uma limitação de ingestão alimentar. É 300 calorias, 4 dias seguidos, jejum. Aí, jejum intermitente, no outro dia, 300. Então, ou seja, ele é um indivíduo que ele faz uma restrição, por definição a gente sabe que ele tem uma restrição na ingestão de alimentos, uma obsessão por magreza e um medo mórbido de ganhar peso. Então, são pessoas que eu atendi uma adolescente lá no IMIP que tinha um medo, assim, mórbido de ganhar peso, você não tinha noção. E o lanche e uma maçã, ela já dizia, aqui tem 70 calorias. Então, eles sabem mais do que a gente, muitas vezes, tá? A quantidade de calorias, porque eles decoram, né? A gente não decora, pelo menos eu não decoro. Há um ou outro que a gente sabe, aquela média que eu ensinei no Inter de semestre passado, aquela média de como saber a proporcionalidade para bater cardápio rápido, né? Mas esse pessoal, eles sabem decorado. Ó, aqui tem 70 calorias, não vou comer isso não. Aqui tem tanta caloria, aqui tem tanta... Enfim, são pessoas que têm um medo mórbido, né? Então, eu já falei para vocês de uma paciente que ela chegou, né, a ficar de cadeira de roda, de tão... né, de fraqueza mesmo, por baixa ingestão alimentar. E ela era vegana, né? Ela tinha anorexia, era vegana. E ela na cadeira de roda ficava gritando no corredor, porque ela estava de sonda, porque ela não ingeria alimento de forma nenhuma por via oral, porque ela dizia que ia ficar gorda, que estava gorda, que a gente tava, que ela ia ganhar peso, ela não queria aquilo, e aí, enfim, teve que ir para a sonda. Vocês sabem que quando o paciente não ingere menos de 60%, tem que ser sonda. Passou-se a sonda e ela ficava gritando lá no corredor: tem um animal aqui, tem um animal aqui, tem um animal aqui. Diz, não tem um animal, tá? A sua dieta é a base da proteína da soja, não tem animal, enfim. Mas ela, esse medo realmente é evidente nesses pacientes de ganhar peso, né? Então, assim, esses pacientes, ele tem apetite preservado, né? Ele não perde apetite, ele sente fome sim, tá? Mas ele se recusa a alimentar. A fome aperta, né? A grelina dele aperta, diz, olha, tá com fome, mas ele tem uma relutância, né? Ele recusa esses alimentos. Então, resumindo a definição que eu botei aqui no slide para vocês de anorexia nervosa, é quando ocorre uma diminuição, né? Uma limitação da ingestão de alimentos, uma obsessão por magreza e um medo mórbido de ganhar peso. E lembrando que o apetite dele permanece preservado. Então, esse paciente, ele... né? E sabendo que ele é mais... Essa anorexia, obviamente, é mais prevalente em mulheres, né, do que em homens. E aí, gente, esse paciente, eles se recusam, né? Justamente porque eles têm uma distorção de imagem, eles se recusam a ficar com peso mínimo, né? Eles, digamos assim, eles se recusam até o mínimo e eles dizem lá, olha lá, pela distorção de imagem, com peso, né? Ele diz que tá gordo, ele tá dentro da eutrofia, mas ele tá gordo. E aí precisa ingerir bem menos, né, alimentos, tá? Lembrando, gente, que essa anorexia, ela pode ser restritiva, ou seja, ele só vai restringir os alimentos, né? Só vai ingerir poucos alimentos, 300, eu já vi no máximo assim, 400 calorias por dia, né? Eu tratei uma menina no IMIP que ela vivia de 3 iogurtes. Cada iogurte tinha 120 calorias. Então, ela tinha 120, olha, 360, né? Então, assim, pouquíssimas calorias, né? E aí, uma coisa que aí... então, ou seja, a anorexia dela é do tipo restritivo. Então, a anorexia, ela pode ser restritiva ou ela também pode ser purgativa. Ou seja, às vezes a pessoa ingere. O que é essa anorexia purgativa, né? Então, além dela fazer a restrição calórica, além dela ingerir 360 calorias, ela usava laxante. Então, ela nesse caso, né, dessa paciente não, ela só usava esses 3 iogurtes por dia, né, um potinho desse tamanho que ela já sabia a caloria. Então, essa era restritiva, essa é a anorexia do tipo restritivo, mas existe a anorexia do tipo purgativa, que a pessoa, além de ter uma baixa ingestão alimentar, ainda tem essa questão de ter um mecanismo compensatório, que pode ser um laxante e pode ser também exercício físico,
tá? E também o próprio vômito, né? Então, às vezes, esse paciente tem anorexia, mas também é do tipo, como eu falei pra vocês, purgativa. Usa algum mecanismo compensatório, tá? Bom, para finalizar sim, só lembrando que esse grupo de pessoas, né, que tem anorexia, tem geralmente um IMC abaixo de 17,5, né, então baixo peso, a maioria deles, mas cuidado, como eu falei para vocês, tem indivíduos que têm anorexia, que são eutróficos, mas tem, né, porque como eu falei para vocês, o principal diagnóstico é a ausência, né, dos ciclos menstruais, é a menorreia nas mulheres, né, e nos homens é a perda de interesse, né, e de potência sexual, tá? Paula, por que isso acontece, né? Então, qual o eixo que tá ligado diretamente nisso, né? Deixa eu escrever aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês o eixo. É o eixo, né, que a gente chama eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, tá? Então, querendo ou não, isso aqui é um eixo, né? Então, ou seja, eles estão interligados. Então, você tem o hipotálamo, a hipófise e a gônada. Vocês sabem que a gônada é o local onde produz, né, os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona. E aqui, né, e querendo ou não, o hipotálamo é o centro de tudo. Por isso que o hipotálamo, o que acontece? Ele recebe o comando. Então, vocês viram, né, em fisiologia, né, o ventro medial e o ventro lateral, que ele controla a fome e a saciedade. Então, quando ele vê que o indivíduo está ingerindo, né, poucos alimentos, o hipotálamo vai estimular o quê? A fome, o ventro lateral, né? Então, o ventro lateral aqui vai ser estimulado pela fome e a fome, né? Por exemplo, a grelina vai estimular o ventro medial aqui, ventro lateral do hipotálamo. Quando o ventro lateral do hipotálamo é estimulado, por tabela, quem vai ser estimulado? A hipófise, né? Então, por via de neurônio, quando o ventro lateral é estimulado, esse ventro lateral vai estimular quem? A hipófise. A hipófise, né, vai estimular quem? Lá, os órgãos sexuais, as gônadas. E vai liberar testosterona, progesterona e estrógeno. Só que, minha gente, veja só. A pessoa tá aqui, grelina tá aqui, estimulando o ventro lateral. Certo? Só que esse ventro lateral aqui, ele, digamos assim, esse hipotálamo ele vai ser estimulado, ele vai sentir fome, certo? Porém, e aí vai ser estimulada a hipófise, e a hipófise vai estimular a gônada. Mas tu entende que se não tem alimento aqui, se não tem lipídio, como é que vai produzir por mais que ele seja estimulado, mas se não tem alimento aqui, nutriente, principalmente o lipídio, né? Como é que ele vai, digamos assim, produzir esses hormônios? E aí dá o que a gente chama de amenorreia, que é a ausência da menstruação durante 3 ciclos seguidos, consecutivos, e a perda de interesse sexual aí no caso aí dos homens, impotência, né? Interesse e impotência. Atraso da mama. Bom, como é que tem a situação desse paciente, né? Então, a gente vai ver a fisiopatologia no sentido sinais e sintomas, né? Que a fisiopatologia também engloba isso também, que é o quadro clínico. Então, esse paciente, ele tem uma osteopenia e fraturas, né? E não é à toa que essa paciente estava na cadeira de roda porque ela já não conseguia mais andar, né? Então, osteopenia e fraturas. Esse paciente, se você for observar, ele também tem uma hipocalemia, né? Então, ele tem pouco potássio, justamente porque ele ingere, né, pouco, como eu posso dizer, pouco potássio mesmo, né? Pelo fato dele não ingerir muitos alimentos. E, além disso, ele tem um aumento, né, do colesterol, né? Então, como assim, Paulo, eles têm colesterol alto se eles não ingerem alimentos? Mas porque as reservas, né, como eu posso dizer, as reservas por exemplo, o tecido, como ele não come de jeito nenhum, a energia, tu entende que vai vir por algum lugar, né? Então, se a energia não tá vindo pelos alimentos, todas as reservas que ele tem de gordura vai ser o quê? Mobilizada, né? Por mais que seja pequeno, mas ainda existe, né? Por mais que ele tenha um IMC abaixo de 17,5, mas ele tem, ninguém é zero gordura. Então, essa pouca gordura que tem vai ser mobilizada. E vocês sabem que quanto mais é o metabolismo, quanto mais queima gordura para usar como fonte de energia,
mais eu aumento o meu VLDL. Então, consequentemente, se eu VLDL, a gente sabe que ele vai se transformar em LDL. Então, por isso que esse paciente tem um triglicerídeo alto e eles também têm o colesterol, a lipoproteína, o LDL, aumentado também, tá? Então, fica às vezes algumas pessoas sem entender, mas por que esse paciente tem o caroteno em alta quantidade, porque ele tem, por exemplo, porque ele tem o colesterol, o triglicerídeo muito alto? Justamente por essa mobilização das gorduras. Então, essa queima de gordura vai ser muito intensa, tá? Esse paciente, ele também vai ter hipoglicemia, então, ou seja, é um paciente que, semelhante, né, alguns sinais e sintomas que tem na diabetes. Não come, vai sentir fraqueza, tá? Então, resumindo aqui, o que é que a gente tem como quadro clínico, né, do paciente com anorexia? Osteopenia, né, fraturas, hipocalemia, né, neutropenia. O que seria neutropenia, né? Só antes de falar da neutropenia, então aqui, ó, hipoglicemia, que eu falei pra vocês, e o aumento do colesterol. O que seria essa neutropenia? Gente, é células de defesa, né? Então, células de defesa zero, porque ele não ingere proteína, não ingere nutriente, a imunidade dele vai cair. Então, ele tem uma neutropenia, tá? Então, por isso que muitas vezes a dieta, às vezes lá no hospital, é feita para paciente neutropênico. O que é uma dieta para paciente neutropênico? Ou seja, um paciente que está com imunidade muito baixa. Então, por exemplo, alimentos que não são cozidos, que não vai ao fogo, geralmente não vai para esse paciente, né? Então, por exemplo, o paciente às vezes está em quimioterapia e está com a albumina muito baixa. Aí tem que ter cuidado. O paciente fez um transplante, então, querendo ou não, pode pegar infecção a qualquer momento. O paciente é HIV, tem imunidade baixa e está no hospital, né? Então, mesma coisa, anorexia, tem imunidade baixa, talvez seja interessante você usar uma dieta para paciente neutropênico, que é uma dieta que todos os alimentos, eles vão cozidos, enfim, todo o alimento ele tem que ir ao fogo. Porque vocês sabem que a 70 graus mata tudo, né? O pior tipo de bactéria que existe na face da Terra, com 70 graus mata tudo. Então, vai alimento, por exemplo, já a verdura crua não vai para paciente neutropênico. Alimentos crus não vai para esse paciente que pode ingerir, né, sem ir ao fogo. Ele não é interessante, né? E, geralmente tem uma clínica, tem uma copa só para paciente neutropênico. Então, só lá, por exemplo, existe um liquidificador só para esses pacientes que fazem uso de dieta neutropênico, não pode misturar os utensílios, tem que ser uma coisa tudo separado só para ele. O copeiro não pode entrar, todos os copeiros, só pode entrar um copeiro, enfim, tem todo um uniforme, enfim, todo cuidado para cuidar desses pacientes que são neutropênicos. E quem faz o diagnóstico é o médico, né? Então, às vezes, você pega no prontuário e já tem lá neutropenia, né? Então, sei lá, paciente neutropênico, já tá lá e aí você já sabe que vai ter que usar dieta para, né, cuidar dessa imunidade desse paciente. Bom, gente, vamos falar da dieta, que teoricamente, assim, como a gente já falou muito no semestre passado de paciente desnutrido, acaba que a gente... Eita, gente, desculpa, minha alergia. Ai, meu Deus, eu quero ver como é que eu vou ficar boa. Então, assim, meio que a gente acaba falando, né? Então, eu acho que vocês já sabem como é que a gente faz a dieta, né, desses pacientes com anorexia. Então, inicialmente, gente, como eles, né, eles são muito desnutridos e eles fazem uma inanição severa, como eu falei pra vocês, uma restrição severa de alimentos. A gente sabe que a recomendação para o paciente com anorexia é de 30 a 40 calorias. Então, é a mesma coisa de um tratamento de um paciente desnutrido. Então, pega 40 e multiplica pelo peso. Mas tu entende que isso, para essa menina que chegou, né, na clínica médica, né, com um peso de 33 quilos, 36 quilos, né? Então, tu entende que se eu iniciar por 40 quilocalorias por quilo, isso é muito agressivo para ela. E dá o que a gente estudou semestre passado de síndrome de realimentação. Esse coração não vai aguentar metabolizar essa quantidade de 40 quilocalorias por quilo. Então, a recomendação de fato é de 30 a 40 quilocalorias por quilo, tá? Ponto. A gente vai chegar nisso. Ela recebeu alta usando esta forma. E essa é a única forma dela ganhar peso. Que como a gente viu no obeso, assim como o obeso ele tem que perder, né, de meio quilo a 1 quilo,
o obeso tem que perder de meio quilo a 1 quilo por semana. Na anorexia é o contrário, ele tem que ganhar de meio quilo até 1 quilo. Então ele só vai conseguir chegar nesta fase quando eu uso de 30 a 40 quilocalorias por quilo. Porém, tu entende que assim que esse paciente chega, a gente não pode colocar dessa forma essa quantidade, porque dá o que a gente chama de síndrome de realimentação, que a gente estudou o semestre passado. Que é o quê? O coração, a musculatura do coração não vai conseguir metabolizar, né? E aí esse coração, o organismo não vai conseguir metabolizar e aí o coração para de funcionar. Então, para isso não acontecer, na fase inicial, se recomenda usar de 10 a 20 quilocalorias por quilo, inicialmente, para não dar a síndrome de realimentação. Ou seja, você pega 10 e multiplica pelo peso, né? Tem referência que coloca 20, né? Tem tanto referência que coloca 20 como tem referência que coloca 10, né? Então, pega 10 e multiplica pelo peso do paciente e você consegue calcular o quê? A energia, o VO2, quanto que esse paciente precisa de energia. E aí você vai monitorar, né, os micronutrientes, que é quem? Fósforo, né, que é o principal de todos, potássio e magnésio, tá? Então esses três aqui, básico, que você vai monitorar. Então, o que é que eu olho? Então, às vezes, até eu já falei pra vocês esse exemplo, que eu fiquei com um paciente uma semana sem poder evoluir a sonda dele, aumentar, porque vocês sabem que a gente tem que... No primeiro dia a gente já começa por 90, mas nessa situação da anorexia eu não posso começar por 90 ml de dieta. Então eu vou começar com quanto? Né? Então eu vou pegar esses 10 quilocalorias, multiplicar, né, pelo peso para ver a energia desse paciente, né? Então quanto de energia eu vou dar para esse paciente? Vou dar por 10. E aí eu vou analisar quem? O fósforo. Então às vezes o fósforo ele tem que estar subindo. Ou então normal. Se o fósforo estiver normal, gente, então assim, ótimo. Mas aí vai monitorando, mas nunca tá normal, tá, minha gente? Uma pessoa que ingere 300 calorias, tu acha que o fósforo dele vai ficar normal? Não vai. Mas aí o fósforo tá subindo, né? Tá aumentando. Ou chegou à normalidade, você vai aumentando até chegar aos 40. Mas entende que você vai ter que fazer isso todo dia. Um dia 10, 10, aí no outro dia 15, no outro dia 20, 30... 35 até chegar ao máximo 40 quilocalorias por quilo, né, desse paciente. Então vai aumentando. Ah, Paula, mas eu comecei por 10 e eu tô vendo que o fósforo não teve nenhum tipo de alteração. Eu posso aumentar para 15 calorias? De forma nenhuma. Você fica nos 10. Então você só vai aumentar à medida que o fósforo, o potássio, né, e o magnésio, ele vai o quê? Subindo. Porque esses micronutrientes, eles são importantes, né, para a saúde do coração, para a contração muscular, para o metabolismo, então é seguro, tá? Então, tem vários trabalhos mostrando que muitos pacientes, infelizmente, de UTI, têm falecido por conta da síndrome de realimentação. Então, quem é o grupo de risco de ter síndrome de realimentação? Aquele indivíduo que fica em jejum por muito tempo, ficou em coma vários dias, ou um paciente com anorexia, né? Que, ou seja, ele ficou vários dias com inanição, vários dias sem se alimentar. Então, não vou poder começar por 40, tá? Quando ele chegar nesse 30, de 30 a 40, é igual no obeso, tá? Então, gente, se ele tá ganhando peso, por exemplo, você tá usando 30 e ele tá ganhando em torno, no hospital, como a gente espera que ele ganhe mais peso, tá? Então, por exemplo, como ele tá no hospital, a gente espera que ele ganhe em torno de 900 gramas, quase 1 quilo, né? Então, em torno de 900 a 1 quilo, 1,3 quilos, né? Então, a gente espera no hospital, por quê? Porque no hospital a gente tá lá monitorando 24 horas, podemos manipular a sonda, a gente tá lá, né? A gente tem certeza que aquela dieta vai ser administrada, né? Então, a gente tem um maior controle, né? Com o pessoal, com a equipe de enfermagem. Então, por exemplo, se você usa 30, que é o mínimo recomendação, né? Sei lá, ele não tem mais risco de síndrome de realimentação. Então, você já iniciou 30, chegou a 30. E ele tá ganhando peso de 900 gramas por semana, né? De 900 a 1,3 quilos por semana. Tranquilo, 900 gramas a 1,3 quilos, né? Deixa eu não vou dizer 900 quilos. De 900 gramas a 1,3, né? 1,3
né, quilo por semana, se ele tá ganhando este peso, não tem para que você aumentar, tá? Deixa os 30, tá, professora? Mas tem que usar o máximo no final. Aí lembra no obeso que a gente, quando estudou obeso, a gente viu que ele entrava num platô, ele parava de engordar. Mesma coisa, aliás, ele parava de emagrecer no obeso. E aí a mesma coisa acontece com a anorexia. Esse paciente, ele para, né, de emagrecer, de aumentar peso, né? Então você coloca 30, ele, sei lá, tá ganhando, você colocou 30 e ele tá ganhando 900 gramas. De repente ele começa a perder, ele começa a ganhar 500, né? Então não tá tendo mais, esse 30 não tá sendo mais eficiente. Então você vai aumentar aí para 35 até chegar a 40, tá? Então é o máximo que a gente usa, é 40 quilocalorias por quilo desse paciente. Paula, o paciente chegou a 40 e ele não ganha no mínimo 900 gramas e ele não tá ganhando 900 gramas. Estacionou de novo. Eu posso aumentar esse 40? Pode. Até 100. Mas você não vai botar de 40 no outro dia já botar 100 não. Quilocalorias por quilo não. Você vai aos poucos, né? Então, você não botou 40? Bota 45. Ah, não conseguiu 45, 50. O importante, gente, é o ganho de peso. Um mínimo de 900 gramas. Então, não consegui. Com 50 ele ainda está estacionado sem ganhar peso. Aí você vai para 55, 60, 70, 80, 90, até chegar a 100. Quando chegar a 100, né? Lembrando que esses valores que eu tô falando, você sempre vai multiplicar pelo peso. Lembrando que é o peso ideal, né? Ou 21 ou 22. Lembra quando o IMC é 21 ou 22? É o peso ideal. Eu não posso usar o peso atual desse paciente porque ele é desnutrido. O IMC dele, a não ser se ele for eutrófico. No caso dessa menina que é blogueira, era eutrófica. Tinha anorexia e era eutrófica, né? Então, aí, nessa situação, você usaria o peso atual. Mas a maioria deles, com anorexia, eles estão com IMC abaixo de 17,5. Aí você usaria o peso ideal. Então, lembre-se que esses valores que eu tô falando, de 30 a 40, e depois você vai aumentando 45, 50, 55, 60, vai aumentando de 5 em 5, né? 65, 70, 75, 85, até chegar em 100. Lembrando que quando chega em 100, parou, né? Não bota mais, não. 100 e multiplica, né, pelo peso do paciente, tá? Uma outra forma também é você calcular por Harris-Benedict normal, que o Harris-Benedict é a taxa de metabolismo basal, aquele que a gente viu na aula de queimado, aquela fórmula. Calcular por Harris-Benedict. Você não vai multiplicar por fator injúria nenhum, mas você vai adicionar 50%, né, do VET que tá ali. Mas por que eu não gosto de fazer isso? Porque você não faz aos poucos, né? Então você já aumenta de vez 50%. Eu não acho. Eu acho bacana você ir de pouquinho mesmo, 30, 40, 30, 35, 40, 45, até chegar. Mas a recomendação mesmo, minha gente, é de 30 a 40. Para tratar a anorexia, de 30 a 40. E aí, alguns casos que chegam no platô, que o paciente começa a ganhar peso, mas chegou um momento que ele estacionou, não consegue ganhar mais, aí você aumenta até 100. Lembrando, quando eu tô falando de anorexia, eu não tô falando de criança. Eu tô falando de adolescente, de adulto, né? Não agora. Quando é criança, que aí não existe nenhum dado epidemiológico que mostre uma criança com anorexia. Mas para criança, tratar a criança como desnutrida, a gente já viu semestre passado, que é 150 a 220, né? Então, para criança, no adulto eu posso usar até 100 quilocalorias para tratar a desnutrição. Para criança, eu posso chegar até 220. Um mínimo de 150 até 220. Mas para um adulto, eu jamais posso fazer isso, tá? Então, porque criança é fase de crescimento. Adulto já cresceu, se for por lados, né? Mas não se faz isso, tá? Então, gente, lembrando que se esse paciente é atendido em consultório ou em ambulatório, aí o ganho de peso geralmente é em torno de 450 gramas, é aceitável, né? De 250 a 400 gramas, né? Por quê? Porque esse paciente pode ter um dia que, sei lá, dormiu, ficou com preguiça de comer. Em casa existe os viés que a gente lá no hospital não. A sonda vai naquele momento, vai ser administrado, né? Se não for, né, chama o segurança, tem tudo. Tem todo um para amarrar na cama, mas vai. Às vezes tem que sedar, em alguns casos tem que sedar, enfim, mas a trancos e barrancos a dieta ela vai ser administrada. Agora em casa tem esses viés, né? Naquele dia não conseguiu, ou então
querendo ou não, se ele está sendo atendido no ambulatório ou no consultório, esse ganho de peso não é um mínimo, né? A gente não viu que o mínimo é 900 né, gramas, então esse mínimo cai aí para 250 gramas no ambulatório, tá? Então, tudo isso que eu falei, eu vou só recapitular aqui resumidamente. Que, no caso, esse paciente no hospital com anorexia tem que ganhar no mínimo 900 gramas e o máximo de 1,3 quilos por semana. No ambulatório, o mínimo cai para 250, o máximo para 450 gramas, né? Isso no ambulatório. Lembrando que na energia, quanto que a gente tem que dar? De 30 a 40 quilocalorias por quilo. Então, para calcular o VET, eu pego o 40 e multiplico pelo peso. Óbvio que a gente inicia pelo mínimo, mas depois multiplica pelo peso, tá? Agora, lembrando, né? Só me corrigindo aqui, na fase inicial, né? Então, o que é que você... Ah, Paulo, eu posso começar com 30? Só se o fósforo, o potássio, o magnésio tiver 100%, como eu posso dizer, normal. Aí você começa por 30, porque aí não tem risco de síndrome de realimentação. Mas, minha gente, a gente acabou de ver que esse paciente, ele tem o quê? Hipocalemia. Ou seja, ele tem um potássio, o quê? Baixo. Aí tu acha que potássio... Então, assim, é muito difícil você começar por 30, tá? Então, só se acontecer. Então, você começa, referências colocam 10 ou outra 20, tá? Em relação à distribuição de macronutrientes, né? Os macronutrientes, a gente tudo normo. O único que não é normo é a proteína, porque como é um paciente desnutrido, então a gente usa 2 gramas por quilo de peso. Então, é uma dieta hiperproteica. Nos demais, lipídio e carboidrato é normoglicídica, né? E normolipídica, toda norma. E os micronutrientes que a gente vai bater, como eu já disse em aulas anteriores, a gente usa a DRI. Então, no hospital... Qualquer doença, e no consultório também, qualquer doença, para bater micro, a gente usa a DRI. Porque só existe a DRI, recomendações só existe, de micronutrientes, só existe a DRI e a FAOMS. Só que a FAOMS foi feita minha gente, acho que a última que foi em 1985. Tipo, eu não era nem nascida ainda, tá ligado? Tipo, a DRI sai cada 4 anos. Então, por isso que a gente confia mais na DRI do que na FAOMS, né? Porque FAOMS, pelo amor de Deus, vamos, Organização Mundial de Saúde, atualizar, né, as recomendações de micronutrientes, porque tá punk, né? Mas, enfim, deixa lá que eles estão aperreados com corona. Bom, vamos agora para bulimia, tá? Então, bulimia, o que é que se caracteriza? Então, qual é a principal, como é feito o diagnóstico, né? Qual a principal, digamos assim, característica desse paciente, né? O que faz com que ele tenha uma bulimia. Então, a principal, gente, é a compulsão alimentar, né? Então, esse paciente, em um curto intervalo de tempo, tá? Em minutos, em um curto intervalo de tempo, ele vai ter um episódio de compulsão alimentar. Então, ele vai ingerir um alimento, determinados nutrientes acima do normal em um curto intervalo de tempo e depois ele vai ter um mecanismo compensatório, que aí, como eu já falei para vocês, pode ser uma esteira, pode ser um laxante ou pode ser também o próprio vômito. Ele pode autoinduzir, né? E que aí por isso que eles ficam com aquelas manchinhas vermelhas aqui, que aí a gente vai ver, né, que é a mancha de Russell por conta de tanto eles provocarem o próprio vômito, tá? Então esse tipo de paciente, ele não sabe ir lá e comer uma fatia de bolo. Tá o bolo inteiro lá, ele não consegue comer uma fatia, ele tem que comer o bolo inteiro. Se tiver lá na sacola 20 pães, ele não consegue ingerir um pão, ele vai ingerir os 20 pães, né? Então, ele tem uma compulsão alimentar num curto período, tá? Então, ele não consegue tirar e ingerir uma pizza, ele vai ingerir 2 pizzas inteiras, grandes, sozinho. E ele às vezes tem indivíduos que só tem compulsão alimentar, tá? Então, tem situações que o indivíduo ele tem só a compulsão alimentar, né? Então, ele vai descarregar ali nele a tristeza, a ausência, a saudade de um ente querido que perdeu, ou até mesmo o término de um relacionamento, ou, enfim, algum problema psicológico, né? E aí, ele vai descontar na comida e ele tem uma compulsão alimentar, né? Então, em um curto intervalo de tempo, ele tem uma
alta ingestão calórica. Porém, não tem mecanismo compensatório. Se ele não tem mecanismo, é só uma compulsão alimentar. Agora, se ele compensa, né, isso de alguma forma, seja o exercício físico, seja o relaxante, ou a indução do próprio vômito, aí a gente já sabe que isso é um quadro de bulimia. E lembrando que isso tem que acontecer pelo menos 2 vezes, né, por semana, por 3 meses seguidos, tá? Então não é a casos esporádicos, não. Tem que acontecer por semana 2 vezes isso e tem uma duração aí de 3 meses. Então isso é característico da bulimia, tá? Então geralmente esses indivíduos eles comem sozinhos, porque eles ficam com vergonha, porque como eles sabem que eles vão comer muito acima do normal, num curto intervalo ele tem vergonha. Então, geralmente eles ficam em casa para fazer tudo isso. É mais prevalente em mulheres, né? 1%, 0,1%, né? Em homens. Tanto anorexia como bulimia, né? Um grupo de risco são os atletas, né? Que é esportes que você tem que bater o peso, né? Então, de luta, por exemplo, balé, né? Esse pessoal ele tem um risco maior para tanto anorexia como bulimia, né? Então é algo que a gente precisa ficar muito atento. E é muito comum a amenorreia na atleta por anorexia, né? Claro que acomete mais os modelos também, né? Os modelos e principalmente mais as mulheres do que os homens, né? Como eu falei, o padrão de beleza da mídia influencia bastante. Bom, deixa eu ver. Sim, lembrando, né, que existe um tempo máximo, Paula, de intervalo de tempo para ter o mecanismo de compensatório. Geralmente é 2 horas no máximo. É aproximadamente, tá? Esse número é aproximadamente. Então, no máximo, aí, aproximadamente em 2 horas, ele vai fazer alguma coisa para compensar, sei lá, aquela sacola de pão, aquele bolo todo que ele ingeriu. Então, basicamente isso. Um outro mecanismo compensatório, né, que tem, né, o uso de remédio, de medicação, né, tá, às vezes alguns fluoxetina, subutramina, que é para tentar inibir a fome, né? Então, o uso de medicamentos pode ser, como também o próprio jejum, né? Usar o jejum intermitente como um mecanismo recompensatório. Também é uma forma de o paciente ser diagnosticado também com bulimia. Lembrando que isso tem que acontecer 2 vezes na semana, no período, né, de 3 meses. Então, lembrando sempre que tem essa hiperfagia e depois o mecanismo compensatório. Bom, e aí, o que é que esse paciente tem? Então, geralmente, esse paciente, ele tem uma cara arredondada, né? Então, ele tem uma face arredondada. E por que ele tem essa face arredondada? Por conta da parótida. Então, por fato dele estar, né, sempre provocando o vômito, né, por isso que ele tem o sinal de Russell, que fica vermelhinho, já eu mostro a imagem para vocês. Então, como ele faz a indução do vômito, né, então, isso machuca a parótida, né, e a parótida aumenta, né, de tamanho, e aí vai promover um inchaço nessa parte todinha. Então, ele fica com a cara arredondada, então é comum. Então, geralmente, por exemplo, na anorexia e bulimia, a gente vê muita desnutrição. Aqui, geralmente, eles têm sobrepeso, né? Então, às vezes, ele é obeso, tem sobrepeso. Geralmente, os pacientes de bulimia, ele tem sobrepeso e obesidade e provoca esse próprio vômito. Então, ele tem essas lesões que eu falei pra vocês na mão, né? Justamente pela indução. Deixa eu mostrar pra vocês o sinal de Russell. Tem uma imagem aqui. Cadê? Vou até apagar um slide aí que eu botei, que é como a pós é de esportiva, aí eu botei como calcular o vento de atleta. Lá embaixo, vou apagar. Bom, aqui o sinal de Russell, né? Tá vendo? Bem avermelhado aqui.
né? Então, por quê? Porque ele vai, de tanto induzir o vômito, né? Aqui os dentes, eles vão levar a essa formação de lesão aí no dorso da mão, né? E uma outra coisa que a gente observa, a gente vê aqui a dentição, né, do paciente, né, com bulimia, né? Então, a gente fica claro que a gente vê uma descalcificação, né, do dente, né, e formação de cárie nele, né? Então, às vezes, as perdas dos dentes, né? Então, por que isso acontece, né? Então, essa descalcificação, justamente porque esse paciente, ele tá vomitando, lembre que o conteúdo que ele tá vomitando é o quê? Ácido. Então, como ele tá vomitando ácido, esse ácido acaba aqui danificando os dentes, né, desse paciente. Então, por isso que é comum ele ter essa descalcificação, né, dos dentes. E até perda desses dentes por conta desse excesso de ácido que vem tudo do vômito, né? Então, o conteúdo estomacal, né, volta tudo. Tá, deixa eu voltar pra cá. Lembrando que esse paciente também tem pouco potássio, né? Tem hipocalemia, né? Por conta de quê, gente? Justamente de diuréticos. Como ele usa muito diurético, muito laxante, perde muito líquido, aí vai embora o potássio dele também, né? Então, o pouco potássio na anorexia é por conta que ele não tá comendo. E aqui é por conta que ele tá, né? Ou ele tá vomitando esse potássio, botando pra fora, ou ele tá indo por diarreia pelo uso de laxante. Então, ele perde muito potássio, né? E aí isso pode levar esse paciente aí para um quadro tanto de acidose como de alcalose, né? Metabólica, né? Nesse paciente. Principalmente assim, se for vômito, se ele tá vomitando muito, ele tá perdendo muito ácido. Então, esse paciente, ele vai entrar numa alcalose. Então, como ele está perdendo muito ácido, o organismo vai produzir muita alcalose para tentar compensar esse ácido que ele está vomitando, botando para fora. Então, se ele está vomitando muito, ele entra em alcalose. Agora, se ele está perdendo potássio por diarreia, por meio de laxante, então ele está perdendo muito potássio. Potássio é um cátion, né? Ele é positivo. Então, se você perde muito potássio na diarreia, ele entra no processo de acidose metabólica, tá? Ele pode ter pneumonia, porque ele pode broncoaspirar, então o alimento volta, aí ó, o que é que a gente tem aqui? Traqueia, respiração. O alimento, ao invés de sair, né, vai sair pela boca, entra na traqueia, ele broncoaspira, pode evoluir para uma pneumonia, né? Então, e fora que as vilosidades, de tanto ele provocar diarreia, as vilosidades, o que? Atrofia, né? Então, isso faz com que a absorção dos alimentos também seja inferior, tá? Então, ele tem irregularidades menstruais, sim, porque querendo ou não, ele tá, né, tem essa alteração na alimentação, ele não tem uma alimentação normal. Mas nada se compara, não chega a ter uma ausência de 3 ciclos menstruais, como a gente viu na anorexia, que é o carro-chefe, né, como diagnóstico. Bom, em relação à dieta, né, desse paciente. Então, assim, gente, não tem muitas orientações para esse paciente, né? Então, o que se sabe é em relação à energia, que aí é aquilo que a gente já trabalhou, que é conforme o peso do paciente. Então, basicamente, aquilo que a gente já viu, né? Se ele for eutrófico, a gente usa de 25 a 30 quilocalorias. Pega 30 e multiplica pelo peso, né? 25 multiplica pelo peso. Então, o VET é calculado dessa forma, a energia. Agora, se ele for sobrepeso ou obeso, a gente já viu como trata sobrepeso e obeso, né? Que a gente usa 20 quilocalorias por quilo, né? E aí, lembrando que aí, no caso, a gente pode usar o peso ideal pela circunferência de punho, que é o melhor, como a gente viu na aula de obeso, que a gente pode calcular pela circunferência do punho, a gente consegue calcular o peso ideal e utilizar aqui, não usar o atual, até porque ele é, nesse caso aqui, para obesidade ou sobrepeso, né? E se ele for desnutrido, de 30 a 40 quilocalorias por quilo, tá?
Em relação aos macronutrientes, é tudo normal, tá? Incluindo a proteína. Não é como na anorexia que a proteína é hiperproteica. Nesse caso aqui é normal. Só se ele for desnutrido, mas não é comum a gente pegar um paciente com bulimia, como eu falei pra vocês, que tem desnutrição. Geralmente ele é por sobrepeso ou obeso. A dieta é normal, em relação à gordura, é normal, de 25 a 30, né? Enfim. E aí uma coisa interessante é que a gente deve suplementar vitaminas e minerais desse paciente, com materna, centros, como a gente já viu. Por quê? Porque esse paciente ele perde pelos mecanismos, os micronutrientes ele perde por mecanismos compensatórios. Então é interessante suplementar sim, né? E também um apoio psicológico, tá, gente? Não tem como a gente trabalhar sozinho, né? Então às vezes, por exemplo, às vezes o paciente diz, porque eu não tenho força para fazer isso, eu não tenho força para fazer a dieta, para fazer. Então, entende que isso foge da minha formação profissional. Então, assim, claro que a gente ajuda, a gente dá apoio emocional, mas existe um profissional que estudou 4 anos para tratar o psicológico de um paciente nessa situação, né? Como também a gente tem um psiquiatra que estudou, aí é muito mais de 6 anos, né? Eu vou botar aí no mínimo 6 anos para tratar que esse paciente precisa do apoio. Então, não existe esse negócio de querer trabalhar sozinho, minha gente, né? Então, anorexia e bulimia, por isso que tem, né? Tem um Ambulim, não sei se vocês já ouviram falar, que é lá em São Paulo, que é uma equipe, não tem como. Então, assim, não, mas o nutricionista tem que saber tratar o psicológico. Ele tem que se preocupar com o comportamento, é importantíssimo ele saber lidar com o comportamento, mas ele precisa, né? Precisa de uma equipe muito profissional, não tem como você trabalhar sozinho. Então, essa menina mesmo era todo mundo em cima dela, era psiquiatra, era nutricionista, não adianta a gente chegar lá com esses, né, com tudo isso e ela não ter esse tratamento psiquiátrico, né? Então, é importantíssimo isso. Uma coisa também é como esses pacientes, eles geralmente, quando eles fazem a compulsão alimentar, são com alimentos que causam constipação. Então, eles geralmente usam alimentos de carboidratos simples, tá? Então, esses pacientes passam dias constipados. Então, por isso que usar fibra insolúvel, né? Então, os vegetais folhosos, né? A verdura crua, os alimentos integrais, né? E as frutas que ele pode comer a casca, que são as fibras insolúveis. Então, colocar muita fibra insolúvel, né? A recomendação, né, de 30 gramas. Por quê? Porque justamente esse paciente, ele tem constipação, porque geralmente quando ele tem a compulsão alimentar, é por os alimentos de alta densidade calórica, né? Então, por isso que leva ele, né, a um quadro de constipação, tá? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não. Aqui tem uma pequena diferença, né? Então, mostrando a diferença entre anorexia e bulimia. Então, por exemplo, em relação ao sexo predominante. Então, a anorexia e a bulimia, digamos assim, ela é mais presente no sexo feminino, né? E um método de controle de peso. Aí, como é que anorexia? Diminuição da ingestão alimentar, né? Bulimia, através do vômito. Aí, por exemplo, crises de compulsão, né? Então, é muito raro na anorexia, né? Pelo contrário, ele tem crise de não comer. E aqui a compulsão é constante, né? Então, ele tem a compulsão e depois vai recompensar. Peso no diagnóstico, né? Então, redução de forma acentuada. Então, é comum, a gente viu que o IMC dele é abaixo de 17,5. Né? Esse quadro aqui, ele resume tudo que eu falei até agora, tá? Então, na bulimia é quase normal e puxado muitas vezes para sobrepeso e obesidade, tá? É muito mais comum. Exercício ritualizado pode acontecer, né? E aqui, por exemplo, raramente pode acontecer, né? Geralmente é mais pelo vômito, mas pode acontecer. Raro não é que não aconteça. Ele pode ficar horas lá na academia, pode usar o jejum e o laxante. Amenorreia, 100% na anorexia, né? Por quê? Porque é o diagnóstico, né, gente? Todo ano cai na prova de residência. Qual é o diagnóstico da anorexia? Amenorreia, 100%. E aqui eu botei a bulimia aqui, 50%, né? Em relação ao comportamento antissocial, raro, né? Então, essa pessoa se acha normal, né? Ele não tem uma distorção de imagem. Ele acha que ele tá gordo, ele tá super magro, mas
ele se acha gordo. Então, ele tem um comportamento social raro. Agora, aqui, o que é que ele tem? Frequente. Então, ele gosta de se esconder na bulimia. Então, ele tem vergonha de mostrar que ele come muito. A compulsão alimentar. Né? Alteração cardiovascular é comum, né? Então, principalmente a arritmia cardíaca, né? Justamente pela hipoglicemia. E aqui não é tão comum ele ter hipoglicemia, né? Porque ele, como a gente viu, ele tem uma compulsão alimentar, tá? Alterações cutâneas, né? Então, ele é comum a pele seca, né? São sinais de desnutrição, né? Que pode ter a pele seca, descamada, a queda de cabelo, cabelo despigmentado. Alterações cutâneas aqui são raras, mas aqui é comum aquela alteração cutânea que eu falei, que é o sinal de Russell, tá? Pode acontecer. Hipotermia é comum na anorexia, porque não tem gordura, né, minha gente? Quase pouquíssimo, né? Então, ele tem muito, né, sente muito frio, né? Então, tem comum a hipotermia, que é raro, até porque eles, a maioria, tem sobrepeso e obesidade, tá? Complicações clínicas, o que é que a gente tem aqui? Hipocalemia, arritmia, aumento, né, do colesterol total, que a gente viu, neutropenia, linfocitose, né? Então, aumento desses linfócitos, porque ele vai ter muita infecção, gente. Aí, como a imunidade vai estar baixa, então vai aumentar essa produção de linfócito. Hipoglicemia e as alterações das enzimas hepáticas, porque, minha gente, essas enzimas hepáticas vão dar aumentada. Tanto a AST como a LT. Tanto o aspartato aminotransferase, como a alanina aminotransferase, né, que antigamente chamava de TGO, TGP, vão estar trabalhando na ponta de bala, né? Porque tem que quebrar tudo para poder gerar energia. Então, vai dar muito aumentado, junto com o colesterol, tá? E aqui na bulimia, ele tem hipocalemia, perdendo potássio, geralmente por laxante, né, ou pelo vômito. Então, hipomagnesemia, né, magnésio baixo, tem arritmia. Tudo que tiver, gente, perda de potássio, você tem arritmia. Aspiração, né, pote bronco, aspirar o alimento, ruptura das varizes gástricas e esofágicas, né, justamente pelo vômito. Esse quadrinho, gente, ele pede muito na prova de residência, então por isso e resume muito bem a aula, por isso que eu tô trabalhando ele aqui, tá? Percepção do quadro interno, né, não tem consciência, então ele acha que ele tem a distorção de imagem, né, ele acha que ele tá gordo e ele acho que ele tá uma baleia, né? Acho que é a primeira foto que eu coloquei aqui do slide. Tem muitas fotos aqui, mas esse slide vem aqui, né? Então aqui, né? Então aqui está como de fato a pessoa está e como de fato ela se vê, né? Então vê ser obeso. Então tem uma distorção de imagem aí super forte, tá? Então deixa eu voltar aqui pro quadro. Então, ele pergunta, percepção do quadro interno, não tem consciência. E aqui ele tem uma maior consciência, né? Eu não sei como é que a gente bota... Mas isso em relação ao peso, tá, gente? É consciência em relação ao peso. Porque a gente não pode dizer que uma pessoa dessa é consciente, tá? Gente, daqui a pouco vai acabar meu tempo, aí eu vou pra parte 2, tá? E volto pra cá, certo? Só pra finalizar com ortorexia e vigorexia. E tem aqui também o autocontrole. Tá? Então, como é que tem o autocontrole? Então, controla melhor, né, a ânsia de comer. Então, ele é extremamente controlado. Então, a gente viu que ele sente fome na anorexia, mas ele o quê? Recusa, ele se controla. A grelina dele tá no teto, mas ele não vou comer. E aqui, se tem capacidade de controle, menor capacidade de controle. Pelo contrário, diz que ele tem lá ele não consegue pegar uma fatia de bolo, não. Ele vai pegar o bolo inteiro. Então, tem a menor capacidade de controle. Então, basicamente, mostrando aí a diferença, tá, gente? Então, vou só finalizar aqui, porque tá dizendo que eu tenho segundos. E voltar com ortorexia e vigorexia, que é pequeno, tá? Acho que daqui a uns 10 minutos a gente finaliza. Porque essa parte de ortorexia e vigorexia ainda não foi consolidada na literatura. Então, a gente não tem nem recomendação nutricional para isso, né? Não existe, né? E nem existe ainda o diagnóstico fechado para isso. Mas é bom a gente trabalhar, porque como é algo que está presente hoje na sociedade, então é algo que a gente precisa ter pelo menos uma noção sobre isso, tá? Então, volto já não, volto agora mesmo.